Olá, chegamos finalmente na nossa quarta e última aula. Espero que você esteja aproveitando muito esse processo de autoconhecimento. Sem dúvidas, eu sei que para muitas pessoas deve estar sendo uma experiência muito difícil, muito trabalhosa, mas pode ter certeza que vai te recompensar. Quando a gente fala de comportamento, quando a gente fala de psicologia, de saúde mental, é necessário essa habilidade de poder sempre estar fazendo com que a nossa mente pense sobre as coisas difíceis, principalmente relacionado a nós, quem somos, o que queremos ser, o impacto que teremos ter. Então assim, tudo isso é muito importante nesse processo. Então eu espero que você esteja aproveitando bastante tudo isso. Assim como prometido, nós vamos falar sobre imunidade ao fracasso, uma das habilidades mais essenciais para esse plano de carreira, para esse projeto, mas para a vida como um todo. Se você conseguir levar isso aqui e aplicar isso em outros aspectos da sua vida, pode ter certeza que a sua vida vai ficar muito mais leve, muito mais feliz. Então agora nós vamos falar de uma coisa essencial. Essencial principalmente para o mundo que nós estamos vivendo hoje, que é a imunidade ao fracasso. A ideia que nós colocamos sobre o que é fracassar. Ah, mas se a gente mudar isso, a gente vai conseguir mudar muita coisa na nossa vida e no mundo como um todo. Fracasso não é coisa ruim. Primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça. Fracasso é a hora que alguma coisa acontece para mostrar que aquele não era o caminho que você deveria seguir. Tá? Então, eu fracassei. Isso é muito pesado, né? Não viva dentro dessa dinâmica. Como que você se torna imune ao fracasso? Quando você descobre que a vida é um processo e que no processo de aprender a viver a vida vão existir erros. É óbvio que vão existir erros. Se todos nós soubéssemos exatamente o que a gente vai fazer e que todas as nossas decisões são boas, não existiria ansiedade, não existiria depressão, não existiria psicólogos. Então assim, esquece esse mundo de fantasia. Quando a gente quer aprender a fazer alguma coisa, quando a gente quer tomar riscos, quando a gente quer viver coisas novas, erros vão existir. Faz parte do processo. Fracassar faz parte do processo. É óbvio que você não vai ficar buscando fracasso. Você não quer isso, você não deseja isso. Mas você precisa entender que faz parte. E que principalmente, é uma coisa que fala no livro que é muito interessante, deseja que o fracasso aconteça o mais rápido possível. Então você tem os 3 planos que você desenhou. Você começou a pôr em prática um deles. Se for para ele fracassar, então que aconteça rápido. Que seja rápido para que você já descubra com pressa aquilo que estava errado, aquilo que estava mal interpretado, aquilo que não foi uma boa ideia. Então, perceba que você fica completamente imune ao fracasso se você consegue primeiro desenvolver essa mentalidade de que o fracasso é como se fosse um erro e ele faz parte desse processo de aprendizado. Então você tem esse círculo aqui, ó, ser, fazer e se tornar. Ser, fazer e se tornar. Então eu faço alguma coisa e essa coisa que eu faço muda o que eu sou, porque agora eu faço alguma coisa e aquilo que eu faço repetidamente me torna alguém, porque eu sou aquilo que eu faço repetidamente. Isso é hábito, é assim que você constrói coisas. Então, esse ciclo de aprendizado, de crescimento, ele sempre vai ter erros, ele sempre vai ter pequenos fracassos. A questão é não colocar o foco nisso. Você aprende com aquilo que deu errado, você muda e você continua seguindo o ciclo de crescimento. O ciclo daquilo que eu sou, daquilo que eu faço e aquilo que eu me torno. Aí eu me tornei isso, agora eu quero mudar isso, quero melhorar isso, quero crescer nisso, quero, né? Então eu começo de novo a fazer o que é necessário, aplico e me torno aquilo. Então aquilo que eu faço constantemente é aquilo que eu vou me tornar como pessoa. Se eu aprendo que o fracasso faz parte desse processo, que o errar faz parte desse processo, eu fico imune a ele. E na verdade eu gosto dele porque ele me mostra aquilo que não está dando certo, aquilo que não é bom para mim. Não importa se os outros estão falando, meu Deus, você dedicou 3 anos da sua vida para isso e não deu certo. Se você está feliz, se você passou 3 anos feliz, buscando, conquistando, crescendo, aprendendo com a experiência, o que importa? O que os outros estão dizendo. O que importa se para os outros é fracasso é a sua vida, suas escolhas. Foi você que viveu essa experiência, foi você que passou por tudo, foi você que sentiu na sua pele as coisas, foi você que viveu todos os prazeres e as agonias daquele momento. Então, lembre-se, você vai conseguir ficar imune ao fracasso
se você desenvolver essa mentalidade de que tudo isso faz parte desse processo de crescimento, desse processo de buscar, de se encontrar, que é exatamente isso que nós estamos fazendo nesse trabalho hoje, tá? É muito importante que você entenda essa mensagem, porque se você aplicar isso, tudo isso aqui vai ficar muito mais leve, mas muito mais leve. Aí você tem 3 vidas, você colocou elas em prática. Passou anos ou passou meses, você fala, bom, não deu certo. Agora, pô, mas estou animado, já quero fazer mais 3. Quero descobrir quais outras poderiam ter dado certo. Quero descobrir o que posso mais fazer para encontrar esses caminhos. E aí você sente esse prazer dessa busca de encontrar aquilo que te faz bem. Esse é o segredo, essa é curtir a jornada da vida, que não tem ponto final. O único ponto final da vida é a morte. O resto é sempre passageiro, tudo é passageiro. Por isso que a habilidade de curtir o agora, exatamente esse momento, é o mais importante. Então foca a sua cabeça nisso. Então, obviamente, nós também temos uma anotação dos fracassos. Essa é uma parte muito legal, mas muito legal. Eu sei que é difícil, foi difícil para mim começar a entender isso, a estudar isso, a reconhecer isso. É difícil falar de erros, falar de coisas ruins. Mas você vai ter um quadro para estudar os seus fracassos, exatamente. Então olha aqui, o exercício está aparecendo aí na sua telinha. Anote seus fracassos, número 1. Isso é qualquer dia, qualquer pequena coisa. Lembre-se, você vai entender fracasso como erros. Anotem os seus erros, seus fracassos diários. Aí você vai categorizar esses fracassos. Então, por exemplo, erro de disciplina, foi um erro de execução, foi um erro de impulsividade, ou foi um erro de planejamento, e assim vai. Então você vai categorizar esses fracassos. E depois você vai identificar uma oportunidade de crescimento para cada um desses fracassos que você teve. Então você vai fazer o exercício de tentar aprender com cada um deles. E é esse exercício de tentar aprender com cada um deles que vai fazer com que você ame isso, com que você ame essa dinâmica do erro. Não porque você ama o erro, mas porque você percebe o quanto ele te puxa, o quanto ele te move a ser melhor, o quanto ele te ajuda a seguir por um caminho que é melhor para você. Então olha aqui, por exemplo, um estudar inglês, para que você entenda como que o quadro vai funcionar. Você tem uma parte do quadro fracasso, você tem uma outra parte a categoria desse fracasso. Então é a tarefa número 6, aqui na descrição você encontra ela, tarefa número 6. Então, fracasso, categoria e o aprendizado. Qual que foi o fracasso? Não aprendi as regras gramaticais de passado e presente no inglês, no dia de hoje. Eu identifico isso como um problema, um erro, um fracasso de disciplina, de compromisso e de preguiça. E qual que é o aprendizado? Eu percebo que sempre que eu utilizo alguma desculpa para estudar qualquer coisa e aprender qualquer coisa. Então, assim, eu já sei o que aconteceu, eu já sei o que eu devia fazer e eu já sei o que está me estimulando a cometer esse erro, a fracassar dessa forma. Eu procuro qualquer coisinha ali mais prazerosa do que precisar estudar. Mexer no Instagram, mexer no Facebook, assistir TV, fazer coisas superficiais que não exijam nada do meu cérebro. Então é sempre mais gostoso escolher esses caminhos. Então agora eu já sei o que está acontecendo de errado, eu vou começar a trabalhar em cima disso. Então olha que riqueza de informação quando você começa a tornar o fracasso e o erro como um seu amigo, como um grande instrumento para que você aprenda cada vez mais, para que você cresça cada vez mais. É sensacional. Se você conseguir criar essa imunidade do fracasso, essa mentalidade forte do aprendizado, você vai conseguir levar isso para o resto da sua vida e para todos os aspectos. Eu garanto que isso aqui vai mudar a sua vida, a sua qualidade de saúde mental. Bom, agora que a gente aprendeu sobre tudo isso, existe uma parte muito importante desse momento, que é a entrevista. Eu quero que você entenda que não é uma entrevista, não é assim que você vai apresentar isso para a pessoa. E é uma coisa que eles deixam muito clara no projeto, mas que eles acabam utilizando o nome de entrevista para que você entenda um contexto. Então você vai conversar com as pessoas que fazem aquilo que você gostaria de fazer. Então, das ideias que você criou, dos planos que você tem, dos sonhos que você agora descobriu, você sabe que existem pessoas que fazem aquilo, que estão praticando aquilo todos os dias. Então você vai conversar com essas pessoas de uma maneira que pareça uma entrevista, mas na verdade é uma conversa, né? Então você vai criar perguntas e respostas que falem muito mais sobre a pessoa, sobre a experiência pessoal dessa pessoa. Como que você lida com isso? O que você sente em relação a isso? Como você se sente fazendo isso todos os dias?
Então, perguntas que você gostaria de ter respostas, mas uma pessoa que está de fora está te dizendo como é. Você não vai julgar, você não vai criticar, nem nada disso. Você só vai entender a forma dela de ver tudo aquilo e usar aquela percepção para melhorar a sua. Beleza? Essa é a primeira parte, que é a parte da entrevista que está aparecendo aí para você na tela. Então, lembre-se que isso é uma conversa. Uma outra maneira muito interessante para que você possa entender um pouco mais sobre essas carreiras é trabalhos tanto como voluntário quanto como estágio. Você conseguir de uma maneira só pedir permissão para que você possa estar lá naquele ambiente observando o dia a dia daquela pessoa. Obviamente de uma maneira que não atrapalhe a privacidade, não atrapalhe o trabalho dela, principalmente se for um psicólogo, não tem como você ficar dentro da sessão, não vai ter como você viver a dinâmica dessa forma. Mas em muitos outros trabalhos você pode, simplesmente senta ali, observa o que está acontecendo. Você quer ter um restaurante, então você senta e fica ao lado do dono observando como ele conduz todas as coisas. E aí um momento vocês conversam sobre aquilo. Ou não, você vai e trabalha, pede um estágio ou fala assim, não, eu vou trabalhar de graça um dia aqui. Eu só quero ver como que funciona essa dinâmica, quero ver como é o dia a dia, quero sentir um pouco mais como é essa realidade. Cara, faz o que precisar para que você possa ter essa experiência na prática, tá? Na prática. Quantas pessoas, quantos relatos, pessoa que faz uma faculdade inteira, pessoa que começa todo um negócio e na primeira semana já está desesperada, frustrada porque não era nada daquilo que ela imaginou ou que ele imaginou. Então, cuidado! A nossa cabeça tem uma facilidade muito grande de se apaixonar por ideias que não são a realidade, que não funcionam como as coisas de fato funcionam. Então, cuidado com essas paixões do cérebro. Por isso que é importante você ter contato com a realidade, porque você vai descobrir o que de fato você vai sentir e o que você vai fazer nessa dinâmica. Então, o estágio ou o voluntariado é uma grande oportunidade para que você possa ficar em mais contato com aquilo que você percebeu como uma oportunidade atraente para o seu futuro. Beleza? E obviamente, assim que você encontrar esse lugar, você perceber, não, realmente é isso, desenvolve um network. Essas vagas de trabalho online, isso é furada, gente. Já tem estatística, tem número, é muito impossível você conseguir um trabalho dessa maneira. Se você conhece pessoas, se você se comunica com pessoas, marca um café para você conversar com ela, saber mais sobre a vida dela, sobre o que ela acha do trabalho, sobre o que ela acha da empresa. Você fala sobre a profissão de uma maneira informal, como você saindo mesmo para conversar com um amigo, e você vai desenvolvendo essa rede de network. Isso vai te ajudar a encontrar o melhor trabalho para você. Ele dá um exemplo muito bacana de um cara que tem um currículo assim dos melhores do mundo em questão de educação que você pode ter para apresentar para uma empresa. E ele não conseguia arrumar trabalho de jeito nenhum. Mandou 38 currículos com 38 cartas de ofertas diferentes para cada uma das empresas, focada no que cada uma estava escrito, nos valores. Imagina a quantidade de horas de trabalho que ele gastou para fazer isso. E somente 8 responderam ele de volta. As 30 empresas nem tiveram acesso àquele currículo. Online é muita coisa, é muita informação. Eu já fui recrutador, a gente não olha nem metade dos currículos que são enviados, não tem como. A gente ainda, além de tudo, tem pressa para conseguir encontrar o profissional que a gente precisa para aquela empresa. Então não é assim que funciona. O que esse profissional fez? Ele seguiu as orientações do Bill e do Dave, e ele começou a criar network, a conversar com os profissionais da região que faziam aquilo que ele queria fazer, mas no interesse de conversar com essas pessoas e entender como que era o mundo delas dentro dessa profissão, não de chegar, sentar assim e falar, olha, preciso de um trabalho, olha, quero trabalhar no escritório. Se você fizer isso, você corta todo o plano. Você precisa de fato ter uma genuína preocupação com aquela pessoa e como ela se relaciona com esse mundo. E quando ela observar isso, ela vai falar, bom, esse cara realmente tem potencial, esse cara tem a vontade, tem o conhecimento e eu acho que ele vai ser uma chave importante da nossa empresa. Vou oferecer se ele quer vir fazer parte do time. Então assim, deixa as coisas acontecerem naturalmente e se preocupa mais com as pessoas. Não fica no seu mundinho, computador, carta de oferta, currículo. Se preocupa com as pessoas que estão dentro desse mundo que você quer viver. Agora o último slide, e sem dúvida um dos mais importantes, porque nós como seres humanos temos uma dificuldade imensa de fazer isso, que é sacrificar, né?
Olha a quantidade de coisas que nós estamos fazendo na vida como um todo para que a gente sempre evite essa situação inconfortável de ter que escolher alguma coisa e rejeitar outra. Nós estamos ficando cada vez mais intolerantes com isso e descobrindo cada vez mais formas de não precisar fazer isso, né? Por exemplo, relacionamento aberto é uma dessas questões. Pessoas que têm uma dificuldade muito grande de lidar com renúncia, de lidar com a questão de que, eu quero ter tudo. Não quero ter limite para as coisas que eu faço. Esse é um perigo muito grande que nós temos no mundo que vivemos hoje, porque a capacidade de escolher algo e renunciar a outro exige muita maturidade e principalmente muita sabedoria. Você precisa ser eficiente quando você faz isso. Então, quando você olha o último slide, você vai observar, primeiro, juntar e criar as opções. É isso que a gente está fazendo desde a primeira aula, juntando muita informação. No segundo, a gente começa a filtrar, ou seja, todas as técnicas dos jornais, as ferramentas que eu dei para vocês começarem a filtrar o que é bom, o que faz sentido, o que me faz bem, o que me faz mal, como eu lido com o que me faz mal. Então, filtrando as informações. E aí você escolhe as opções. Então, peguei aquelas 3 vidas, as palavras e montei um plano para mim. Eu tenho 3 planos diferentes. Escolhi. Aí vem let it go, em inglês, que significa assim, agora esquece. Praticamente é isso. Você escolheu essas 3, mas agora das 3 você primeiro tem que caminhar com uma. Você sabe que elas estão ali, mas agora você precisa se dedicar para essa. Você precisa pôr toda a sua alma, o seu coração em fazer aquilo ali acontecer, né? Mas eu tenho aquilo. Mas se eu escolher isso. Mas meu Deus, eu fico pensando todos os dias naquela opção ali que eu não fiz por causa dessa. E agora? Escolhe, não dá para ter todas as opções. É impossível, psicologicamente impossível que a sua mente tenha tudo isso ao mesmo tempo, tá? Esquece essa fantasia, esquece isso que as pessoas estão tentando de alguma forma no mundo criar para que essa seja uma opção para nós. Não dá para ter tudo, não dá para escolher tudo. Principalmente quando a gente fala de carreira, principalmente quando a gente fala de vida, de planos, de todas as estratégias que você vai ter que seguir em cada um deles. Não dá para ter tudo, entendeu? Então eu quero que isso fique claro na sua cabeça. Você está perdendo o seu tempo. Se você escolheu um e está pensando no outro, você está perdendo o seu tempo. Isso não vai te levar para lugar nenhum. O que nós falamos sobre isso? Você vai aplicar esse plano. O que você quer que aconteça? Que se for para falir, para dar errado, que tudo aconteça o mais rápido possível. Porque aí você vai aprender, você vai crescer, você vai modificar. Aí de repente você percebe que você consegue encaixar esse plano no segundo. E os dois estão caminhando junto agora. E você está conseguindo fazer os dois caminhar junto. E aí as falhas e os erros de cada um deles fez com que os dois agora caminhassem num plano só. Então agora você tem 2 planos que estão caminhando. Então além de trabalhar numa empresa, você também tem o seu próprio negócio. Ou você tem os seus artesanatos, ou a sua maneira de relaxar e construir uma coisa diferente. Então veja, a vida vai te mostrando se você estiver aberto a isso. Agora, se você ficar todos os segundos da sua vida falando, meu Deus do céu, eu estou fazendo isso aqui e aquilo ali de lado. Meu Deus, eu estou estudando isso aqui, vai demorar 5 anos e se daqui 5 anos eu já não vou conseguir mais colocar aquele plano para mim. Então assim, não dá para ficar se lamentando, não dá para ficar pensando, remoendo em todos os detalhes, não dá. Presta atenção, não existe escolha perfeita, não existe. Tudo isso aqui que nós fizemos é só para que você tenha mais conhecimento, para que você tenha mais informação, para você tomar uma decisão que provavelmente vai estar mais próximo daquilo que você precisa. Isso não quer dizer que isso é uma certeza. Não existe certeza. Esse foi um dos grandes motivos de eu expor isso aqui para todo mundo, para que todos tenham acesso a isso, para que todos possam passar por essa atividade, tenham acesso a esse conhecimento, tenham acesso a essa ferramenta. Um processo de acompanhamento vocacional de plano de carreira, assim como um profissional como eu e outros, vai custar em torno de R$5.000. São 10 sessões, é muita coisa. Então, eu resumi tudo para vocês aqui. Vocês têm todo o passo a passo. E agora vocês só precisam aplicar tudo isso que eu estou passando para vocês. Então, cuidado, que nem eu falei, calma, não tenha pressa, faz tudo com calma, chega nas conclusões que você quer de cada uma das coisas, traça cada uma das vidas e de repente aplica isso e começa a ver como que isso está sendo, com tudo aquilo que eu falei, com as entrevistas, com os estágios, com o network.
faz com que tudo isso esteja caminhando ao mesmo tempo, para você ir descobrindo já o seu caminho, errando onde precisa errar, tá? Todos os fracassos que vão te ajudar e vão te ensinar e vão te melhorar. Então, usa tudo isso a seu favor, tá? Lembre-se, nós vamos passar de 90 a 125 mil horas trabalhando durante toda a nossa vida, 125 mil horas. Então é importante que a gente escolha algo que realmente tenha propósito, alguma coisa que nos traz algum tipo de paixão e bem-estar todos os dias. Então não se apaixona e não se apega demais às suas ideias, tá? Constrói, faz tudo bonitinho, com muito amor e carinho, mas não são certezas, isso são caminhos, são processos, são jornadas. Só ama seu plano, fala, vou praticar isso aqui tá muito real, parece muito comigo. Se uma pessoa lê isso aqui e fala, meu, esse daqui é essa pessoa, é a cara dela, é a cara dele. Então assim, foca em construir uma coisa que seja boa e praticar isso com calma. Aos poucos as coisas vão se acertando, não se preocupa, não tem pressa, tá? Para com essa ideia de pressa. Não é assim que as coisas funcionam. Porque eu já descobri isso com a vida, com a quantidade de pessoas que já passou comigo em atendimento. E uma coisa que eu descobri estudando muito sobre psicologia, sobre a ciência do cérebro, tudo aquilo que é bom de ser vivido leva tempo para ser construído. É uma coisa que eu já percebi que é uma sabedoria assim da vida. Tudo que é bom leva tempo para ser construído, tá? Então, todas essas pessoas que você admira, todo esse sucesso, veja que a maioria saiu de buracos que você nunca esteve, né? Passou por muitas coisas sozinhas que ninguém estava vendo e hoje elas colhem aquilo que elas construíram ao longo de muitos anos, tá? Esse sucesso imediato, esse vídeo que estoura, essa música, cara, isso aí é exceção e isso aí não significa muita coisa. Tem muito mais valor naquilo que você constrói ao longo do tempo, com muito cuidado, com muito amor, com muito fracasso, né? Com muito fracasso. Tem muito fracasso no meio desse caminho. Então, cuidado quando você viver tudo isso com as crenças que você ainda tem dentro da sua cabeça, porque isso pode te atrapalhar. Isso pode fazer com que fique difícil aplicar tudo isso que você está fazendo. Então, todas essas horas de trabalho que você gastou, se você não permitir que a sua mente flua, e você curte esse processo e essa jornada, tudo isso daí você vai jogar fora, porque você vai ficar com as suas crenças do que tem que acontecer com cada um desses caminhos, porque é para ser desse jeito e dessa forma, com esses resultados, nesse tempo, senão não funciona. Então não é assim, a vida não é assim, tá? Bem-vindo ao mundo real, onde tudo leva tempo, onde precisa de paciência e tolerância e que precisa de muito trabalho para construir coisas boas. Então, eu espero que eu tenha te ajudado nesse processo, com todas essas informações, com todos esses exercícios, a encontrar um caminho que seja melhor para você. Assim, como último recurso, bom, Roger, eu fiz tudo, todas as atividades, tenho um monte de coisa escrita, tenho os 3 planos, tenho tudo assim, mas eu não tenho a confiança que você está falando, eu não estou conseguindo me sentir à vontade ainda, está muito difícil de fazer isso sozinho. Então, preste atenção. Se você precisar de uma última ajuda, uma sessão é o suficiente. Eu já estou te falando aqui, uma sessão é o suficiente. Não caia nessa de alguém ficar te oferecendo um monte de coisa. Procure qualquer profissional especializado em orientação vocacional que saiba fazer esse trabalho de plano de carreira, ou até mesmo se você quiser fazer comigo. É que eu não quero que isso fique como se eu estivesse querendo vender alguma coisa. Não quero. Eu quero que você consiga fazer isso sozinho. Mas se você está com muita dificuldade, uma sessão é o suficiente. Se você fez todas essas tarefas, todos esses exercícios e tem todo esse plano desenhado, você só precisa então de uma sessão, de alguém para conversar com você, entender tudo isso, bater aquele papo, entender se realmente o perfil que você tem bate com tudo aquilo que você fez e te dar essa confiança de que você precisa, que está na hora agora de escolher e seguir em frente. Então, se você está nessa situação, mesmo depois de tudo isso, uma sessão é suficiente. Procure por um bom profissional que saiba fazer isso e peça para ele te ajudar a de fato alinhar tudo isso para que agora você comece a tomar as ações. Mas eu vou ficar muito mais feliz se você conseguir fazer tudo sozinho, se você conseguir se expor, se jogar mesmo, se permitir errar e ir aprendendo nesse processo. Eu sei que vai ser muito mais produtivo para o seu crescimento, para a sua saúde mental e para a sua felicidade como um todo, por esse estado de ser feliz, para que você curta essa jornada da vida todos os dias,
Assim como eu descobri como foi curtir a minha, como eu descobri como foi chegar aqui hoje, depois de tantos anos sofrendo com essas coisas, com esses pensamentos, com essas filosofias, hoje entender como construir uma vida que é feliz para mim todos os dias. Então é possível, mas dá trabalho. Lembra disso, vai dar trabalho, mas vai valer a pena. É muito melhor do que você simplesmente negar, se arrastar, deixar a vida te levar e ficar vivendo uma vida que os outros estão gostando de viver, mas dentro de você está completamente vazia. Então eu espero que você tenha gostado de todas essas aulas, de tudo isso que eu fiz para vocês. Foi feito com muito carinho. Sei que sou duro nas palavras às vezes, mas é necessário. Então fico muito feliz se tiver o feedback de vocês, o que vocês acharam, se está ajudando, principalmente daqui a alguns meses ou anos, vocês comentarem, olha, eu fiz isso daqui, ajudou, hoje estou fazendo isso, hoje estou seguindo essa carreira, hoje estou com esse negócio. Foi por causa dessas atividades. Quero muito saber se foi eficiente, se foi bom, para que eu possa me dedicar mais a essas coisas. Fazer mais projetos assim, que ofereçam ferramentas para que vocês possam escolher melhor e ter uma vida muito mais feliz. Melhor no sentido daquilo que é melhor para você, tá? Lembre-se, esquece o certo e errado. Mas aquilo que é melhor para você, para a sua vida, para o seu crescimento. Que é isso, essa é a minha única preocupação como psicólogo nesses projetos que tenho, é levar a saúde mental, levar para você essa capacidade de você viver uma vida que é feliz para você, que é boa para você. Esse é o meu objetivo. Eu espero que de alguma forma com todo esse projeto aqui eu tenha alcançado isso. Muito obrigado pela sua atenção, por o apoio de todos vocês que já me seguem há tanto tempo. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo isso. Um abraço e até o próximo projeto. Até mais.